Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vai do dia 21 ao 28 de setembro. Queridos, quero agradecer a vocês todas as mensagens maravilhosas. Esqueci de falar isso no último vídeo, de boas-vindas à minha casa. Não foi isso que vocês me desejaram. Vocês desejaram que eu fosse feliz na minha casa, não é boas-vindas. Louca. Muita gente falou assim, não deixa de gravar lá do lado de fora. Pode deixar, gente, eu vou gravar, mas lá fora é quente e a iluminação é muito forte e às vezes é um pouco desorientador de tão sol que é. Mas eu vou depois desbravar, vou encontrar algum cantinho mais agradável pra eu sentar e gravar uns climas. Tem ali um barranquinho, assim, onde perto da água, eu tô pensando em gravar uns climas lá numa vibe cachoeirinha, micro cachoeirinha, perto o som, não sei se vai ficar bom, mas eu vou me aventurar ainda com essa câmera por aí e prometo que virão mais climas bucólicos pra dar uma amenizada, né, nesse clima tenso. Mas por enquanto estou aqui nesse cantinho que eu encontrei essa semana pra deixar dois climas gravados pra vocês, da semana passada e dessa semana. Então, obrigada por serem muito queridos sempre, eu adoro ler os comentários de vocês, pessoas incríveis. Tudo isso para distrair um pouquinho do fato de que essa semana eu não tenho muitas coisas assim para falar novas, que sejam boas, porque é o seguinte, tá na mesma ladainha da semana passada, como eu falei para vocês, a gente teve a lua nova em Virgem, quinta-feira da semana passada. Então eu pedi para vocês começarem a fazer um processo de autoanálise, de olhar na vida de vocês o que não tá mais prestando, o que é bom, o que é ruim, como que é a rotina de vocês. Então eu espero que vocês tenham feito essa observação e eliminação do que não presta mais de hábitos antigos. Porque o segundo semestre, eu tô falando de segundo semestre, a gente já tá praticamente em outubro, mas aqui na minha cabeça vai, assim, tem muita bucha até março, então tem essa segunda fase aí, começou pra mim, na verdade, por volta de agosto, setembro. Então o que acontece? Pelo movimento direto de Júpiter na semana, acho que retrasada já, né, pensando ao contrário, nós estamos indo agora em direção ao Saturno começar a andar pra frente. E eu tava explicando pra vocês que Marte andava pra frente e começou a voltar pra trás. E Júpiter, Saturno e Plutão estavam andando pra trás e agora começam a andar pra frente, sendo que Júpiter foi o primeiro a ter o movimento direto. Já não vai ser nessa semana, vai ser acho que de segunda para terça da semana que vem, que o Saturno vai andar para frente, e o Plutão é na primeira semana ali de outubro, os primeiros dias de outubro. E o que isso significa é que eles estavam todos aqui, então eles começam a ter um movimento direto. Só que sempre explico para vocês, o movimento direto ele não acontece assim. Ele é um processo de desaceleração do movimento que ele estava para mudar a direção. Eu sempre explico com a analogia do ventilador. Sabe o ventilador de teto que tem o ventilar e o exaustor? É a mesma coisa. Normalmente eles pedem, né, que você ponha no meiozinho, espera ele parar e daí gire na outra direção, para ele poder, né, fazer a voltinha para o outro lado. É a mesma coisa os planetas, né? Então, antes de ele ir para a direção contrária, tem um movimento assim de muita tensão. E é isso que Júpiter passou nos últimos dias aí. E a gente já tá nesse movimento do Saturno já faz um tempinho, mas agora, essa semana aqui apresenta muito essa tensão. Só que Saturno e Marte estão em quadratura o mês inteiro de setembro. Tá assim uma coisa louca de tensão na nossa cabeça, de dor de cabeça, de terremotos, fogo, desse incêndio, dessa tensão política e tudo isso que é um saco, a gente já não aguenta mais, né? Mas não tem muito pra onde escapar. Eu queria tanto, né? Deus, pra que tanta coisa no ano só? Mas eu sei por quê, gente. Porque tem alguma mudança mais profunda. Eu sei que muita gente não acredita, muita gente gosta de se apegar, né, ao que é imediato, mas pra mim não é o imediato. Principalmente quando você é mais conectada com a questão da história e com a questão da astrologia, você entende que esses momentos únicos de
de vários acontecimentos astrológicos, né, e da história de vários movimentos que vão acontecendo, elas trazem uma transformação muito profunda. Só que quem está querendo ver mudança na humanidade em um ano, e estão falando assim, o ser humano não muda mesmo, a gente tá vendo tudo isso acontecendo e nada tá mudando. Gente, as mudanças elas não são assim que acontecem, tá? Elas demoram muito tempo. A gente tá vendo o melhor e o pior do ser humano agora. E já fica uma dica também, pessoas. Vocês realmente acham que um dia a humanidade e, né, isso daqui a gente vai viver em harmonia, todo mundo fazendo só o bem e tal? Isso aqui é um mundo dual, isso aqui é a dualidade. Qualquer pessoa que você conhecer, ela tem a dualidade dentro dela. Só as pessoas que já se iluminaram que não estão operando na dualidade. Luz e sombra, né? Aspectos positivos e aspectos desafiadores. Todo mundo tem isso dentro. Todo mundo é maravilhoso e todo mundo é o cão. A gente tem que entender essa potencialidade do ser humano de ser luz e sombra e não ficar procurando messias e demônios. É isso que é o pulo do gato, mas a grande maioria das pessoas não consegue fazer isso. Elas realmente acham que foi assim, né? Tem aquele ser humano que ele é muito diferente de todo mundo porque ele é tão bom. A Madre Teresa, olha como ela é perfeita, incrível. Ela era especial, né? E aí o Hitler, aquele ser que é o demônio encarnado, que é a, né, epítome de todo mal. Não que não tenha verdade nessas duas afirmações, mas quando a gente acredita que tem algum ser humano que é especial, a gente desidentifica com a possibilidade tanto de ser o mal quanto de ser o bem. Ai meu Deus, dei até um nó na cabeça. O que acontece? Eu acredito muito, por exemplo, naquela fala do budismo, né? De que somos todos Buda. Todos nós temos dentro de nós mesmos um diamante. Que é o quê? Que é esse estado búdico, né? Essa liberdade. Todo mundo tem essa capacidade de ser livre de todo bem e mal, né? De transcender essa ambiguidade, essa dualidade. O que acontece é que nós todos temos diamante. Então, assim, não é que o Hitler era mau e a Madre Teresa era boa. Os dois tinham a capacidade de ser bons e maus. Só que eles conectaram cada um com o lado de uma essência, por causa das crenças que eles tinham, certo? Mas inerentemente, os dois eram Budas, tá? Só que um era um Buda mais confuso e outro era uma Buda que tinha um pouco mais de clareza, né? Usando esse termo Buda. Então o que acontece? Todo mundo tem um diamante. Você não é melhor ou pior do que a Madre Teresa, você é igual. Só que o teu diamante tá ou mais coberto ou menos coberto de lodo, de confusão, de distração. Então, até o budismo ele não acredita que as pessoas têm, né, que são más ou são boas. Elas são seres livres, então elas têm a capacidade de usar esse potencial de diamante em qualquer direção, em qualquer manifestação. Então, quando você olhar para as pessoas, tenta não olhar o lodo que está cobrindo o diamante. Cada pessoa tem o potencial de ser maravilhoso. Todo mundo tem o potencial de se iluminar, de seja lá qual a sua crença, né, de se expandir, de se liberar desse lugar que a gente chama, né, muitos chamam de samsara, essa dualidade. Só que você tem que conectar com essa essência. Então a maioria das pessoas, elas só operam por confusão, né? Elas acham que o que elas estão fazendo tem uma clareza de objetivos e aquilo é bom de alguma forma, só que ela não percebe a confusão que tem dentro daquilo. Por exemplo, pros caras que produzem carne, né? E eles acreditam realmente que é uma coisa muito boa dentro do raciocínio deles desmatar tudo, porque vamos produzir mais carne, porque o ser humano precisa de carne, as pessoas precisam comer, então umas plantinhas aí, corta, vamos produzir carne. Então dentro do raciocínio dele, aquilo é muito positivo. E para as pessoas que pensam de outra forma, aquilo é muito negativo. Por quê? Porque você tá matando toda, né, um bioma. Ai, falei errado, não deve ser bioma. Tá causando toda uma destruição. Então aquilo é muito ruim para um outro lado. Eu não tô dizendo que ele tá certo, ou que esse tá certo, ou que tá errado. Todos têm uma consequência, mas o raciocínio
vai para um lado ou vai para o outro. A questão é, né, a mente de Buda, ela transcende isso. E a gente vê, claro, que destruir a mata, né, a natureza, tem consequências terríveis. Mas para aquela pessoa que está identificada com a identidade da pessoa que precisa produzir e prosperar, aquilo faz muito sentido, né? Então, só que ela não tá pensando no coletivo, no maior, né? Que é tipo o planeta Terra e toda a consequência, né? Que tem o desmatamento, enfim. Isso é só um exemplo pra gente perceber como, às vezes, as pessoas, elas simplesmente, o que elas acham que elas estão fazendo, que é ruim, que a gente vê que tem consequências péssimas, mas no raciocínio dela, por causa do lodo que cobre o diamante, aquilo é muito justificável, né? Se você perguntar para algum assassino por que você matou a mulher lá, ele vai falar assim, eu tava defendendo a minha honra. Na cabeça dele, aquele raciocínio faz sentido, mas a gente olhando de fora, a gente vê que aquilo tá equivocado, certo? Então, aqui a questão é, na minha opinião, pessoas, todos nós somos Budas, todos nós temos esse diamante. E quando a gente vai tirando esse lodo, vai limpando essas camadas, todos têm o potencial de ser Buda. Ser Buda, né, ser iluminado, que é um processo, né, que eu acredito de liberação da matéria, ele é um processo que todos nós temos o potencial de alcançar. Talvez não nessa vida, mas em algum momento. Tudo isso para dizer assim que se vocês ficarem realmente acreditando que vão ter pessoas especiais, que eu, Tiffany, sou especial porque eu tenho astrologia, não, eu sou como qualquer outra pessoa, né? Também tenho meu diamante bem sujinho ali, né? Tenho meus equívocos, os meus acertos. Então todos nós temos esse potencial. Ninguém é especial, ninguém é melhor que ninguém. E também ninguém é pior que ninguém, mas algumas pessoas, isso é compaixão, algumas pessoas, elas agem no mundo do que a gente vê por maldade, eu não acredito que é porque elas são más, inerentemente más, eu acredito que elas estão confusas e os raciocínios delas para a vida são limitados, como vou desmatar porque carne é bom. Dentro do raciocínio limitado, aquilo faz sentido. Então, a compaixão de perceber que as pessoas, muitas vezes, elas estão agindo por limitação da mente, de não conseguir ver o todo. Então, é legal trazer essa reflexão aqui, sabe? Eu acho, principalmente para essa semana, porque a gente tá vendo essa tensão aumentar, essa quadratura de Marte e Saturno é o que a gente tem para a semana toda. Saturno tá desacelerando, então a gente vai ver tudo que é de pior por aí, infelizmente. Só que a gente vai ter que tirar o que é melhor disso. Aqui a questão do... muitas vezes esses padrões desafiadores que a gente está vivendo, eles são ativadores para uma transformação mais profunda que o planeta Terra tá precisando passar. É doído ver, tá? É muito, muito doído a gente assistir tudo isso. Mas tem algum objetivo, né? E a gente não vai perceber isso agora. A gente vai perceber isso uma vez que isso passar, isso eu tenho certeza. E não é pra se apegar no que é negativo, oh meu Deus, o mundo vai acabar, não vou mais assistir os climas astrológicos porque tá ruim. Não, a gente vai ter que viver isso. Principalmente, assistam um vídeo lá sobre Marte, que eu postei semana, acho que retrasada, que fala muito sobre como isso afeta o seu mapa, né? Como que essa dinâmica tá agindo no seu mapa, porque é ali que você vai sentir a maior tensão, naquele conflito entre Áries e Capricórnio no seu mapa, porque essa é a temática. Se preparem assim para uma escalada de tensão, principalmente para a semana que vem, que vai acontecer, essa quadratura vai ficar exata de ali segunda para terça-feira, mais ou menos, que acho que é dia 29, isso. Então entramos nesse clima, trazendo essa reflexão para vocês. A comunicação tá muito difícil essa semana também, tenham cuidado. Eu quis trazer só essa reflexão para vocês, para ver se a gente se libera um pouco. E uma outra coisa que eu precisava muito comentar é o seguinte: algumas pessoas me escrevem falando assim, com um peso muito grande de que elas têm que salvar o mundo. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Do tipo assim, eu tô em casa, mas olha ali, eles estão saindo, olha ali, a outra tá sem máscara, ah meu Deus, tá todo mundo colapsando. Vocês vão entrar, se vocês continuarem achando, eu não tô falando que isso é certo ou errado, tá? Eu acredito que você tem que ficar em casa, eu acredito que você tem que
fazer tudo, tomar banho de álcool em gel praticamente. Eu acredito muito nisso, tenho feito isso. Dentro do máximo, eu fico em casa. Só que algumas pessoas precisam sair de casa, tanto para realizar tarefas, quanto para fazer outras coisas, também pela sanidade mental delas, tá? Então, se você virar a patrulha e começar a ficar nervosa por cada pessoa que sai na rua e achar que a sua patrulha é responsável pelo mundo e que se você não ficar nervosa porque aquela pessoa saiu na rua, isso é a reatividade, o mundo vai entrar em colapso. Resumidamente, se você achar que a responsabilidade de salvar o mundo está nas suas costas e não entender que tem todo um movimento energético acontecendo que está muito além da sua capacidade como um ser humano de agir, né? Você vai ficar louco, tá? Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer aquilo que você acredita. Você tem que defender as coisas que você acredita. Sim, acredito que você deve. Se você é contra tal pessoa, se você é contra tal ideia, você tem que pôr isso pra fora. Normal. Não vejo problema nisso. Não tô falando que você tem que virar uma samambaia. O que eu tô falando é do processo emocional, que é desgastante, de você achar que se você se irritar com aquela pessoa que foi pra praia, isso vai mudar alguma coisa. Isso não vai mudar em absolutamente nada. Tem todo um processo energético acontecendo. O melhor que a gente pode fazer é nos educar, nos adquirir informação, ter crítica e análise, não se polarizar. Eu penso assim porque eu uso máscara, porque eu sou do Bolsonaro ou do não Bolsonaro. Eu não acredito nisso. Acho que tem que ter um discernimento, uma crítica e uma análise sempre. E não ficar assim, o meu time é o roxo, então eu faço isso. O meu time é o amarelo, então ele faz aquilo. Eu acho isso uma bobeira. Então ter crítica, ter análise das situações, mas você não vai salvar o mundo. Você só vai salvar o mundo ao fazer a sua parte, ao ter consciência. E isso é o quê? Você acha que não deve sair de casa, então não sai de casa, passa o seu álcool em gel, ajuda os seus familiares que são mais velhos, cria uma rede de pessoas, de colaboradores que podem fazer algum impacto na sociedade, aí perto de onde você mora. Agora, ficar irritado e querer xingar e matar alguém porque foi na praia ou porque ficou em casa, isso não ajuda ninguém, né? Isso é só reatividade e irritação, tá? Então essa é a minha dica também para essa semana, porque eu tô vendo as pessoas, a Áries tá aí, né? Quadratura de Saturno, irritabilidade. Então você só vai ficando com o estômago, com um buraco no estômago de gastrite pela tua irritação, porque você ficar irritado porque o outro foi na praia não muda nada, né? As pessoas têm o livre-arbítrio delas, tá? Elas vão fazer o que elas acham que é melhor. E cada pessoa tem uma história. Não julguem. Cada um tem uma história. Vai que aquela pessoa que foi pra praia tem 3 crianças, uma delas é autista, ela é separada, a mãe morreu e sei lá o que, ela não aguenta mais com aquelas crianças, ela vai daqui a pouco jogar a criança pela janela e ela precisou tomar um ar e você tá julgando ela porque ela tá na praia. De repente ela precisou ir, né? Gente, cada história é uma história. Tá? Então não fiquem tão nervosos, vocês não vão salvar o mundo, só fazendo a sua parte que você salva o mundo. Tá bom, meus amores? Tenham uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!